Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, mais uma vez, e a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre a história dos Estados Unidos. Já falei para vocês a importância dessa aula porque ela ajuda a entender muito do cenário atual, porque que os Estados Unidos hoje é a maior potência mundial, e a gente vai dar uma olhada hoje no processo de independência dos Estados Unidos. Agora que a gente vai poder falar de fato dos Estados Unidos, né? Porque até então eram as chamadas 13 colônias inglesas, tá bem? A gente vai ver, pessoal, que a independência dos Estados Unidos, ela é fruto do iluminismo, tá? Iluminismo, que é aquela aula que a gente já falou anteriormente. Então, para você entender por que essa independência dos Estados Unidos ocorre, é muito importante que você entenda previamente o que é as ideias, o que são as ideias iluministas, tá bem? Bom, então vamos lá. Gente, a independência dos Estados Unidos, ela acontece num processo aí de aumento da repressão da metrópole sobre as colônias, tá? A base para a gente entender por que que isso começou, por que que a independência dos Estados Unidos virou uma realidade, a gente encontra a resposta para isso a partir do momento em que a Inglaterra busca aumentar a sua presença sobre as suas colônias, tá bom? Essa imagem aqui ela é muito bonita, eu acho particularmente, né? É uma imagem representando aí o George Washington atravessando o rio com a bandeira dos Estados Unidos à mostra, né? Uma imagem bastante patriótica, com todos os soldados voluntários da pátria e tudo mais, né? Enfim, a história dos Estados Unidos ela é muito rica e os Estados Unidos faz questão de mostrar isso para o mundo inteiro, né? Uma das, digamos assim, um dos méritos dos Estados Unidos, gostando ou não, é que os caras eles conseguem difundir a cultura deles como ninguém, né, gente? Muitas vezes a gente conhece às vezes mais da cultura norte-americana do que a nossa própria cultura. E isso mostra o tanto que eles são bons nisso, né? Eles realmente sabem como levar a cultura norte-americana para o resto do mundo. Quer um exemplo disso? Você vai assistir no cinema o filme russo que saiu ou o filme do Capitão América? Você vai ver o filme do Capitão América, né? Isso é cultura norte-americana, tá, pessoal? E essa cultura ela se dá no cinema, ela se dá na televisão, ela se dá também nas pinturas, né? E como essa que eu mostrei para vocês agora. E ela também se dá no videogame, né? Por que não? Os jogos que a gente joga são jogos norte-americanos, né? E falando em videogame, eu gosto muito, muito, muito desse jogo aqui, né? Para quem não conhece, é Assassin's Creed, esse é o 3, tá? E que conta exatamente sobre a história da independência dos Estados Unidos. É um jogo que se passa no contexto de independência dos Estados Unidos. E cara, é assim, é uma aula de história. É incrível esse jogo, eu recomendo demais. Quem quiser, quem gosta aí de videogame, se nunca jogou, jogue, porque você vai se divertir muito e vai aprender muito também, tá? Porque o jogo ele é muito fiel à história, né? Ele tem uma preocupação muito grande em retratar os acontecimentos da história, beleza? Mas não é para isso que a gente está aqui, né? Antes de você jogar o videogame, por favor, assista a aula, tá bem? Bom, então por que que essa independência dos Estados Unidos ocorre? Como eu já mencionei no começo, a gente tem uma influência iluminista muito forte, ok? A gente viu que o iluminismo é uma é uma ideologia, uma filosofia essencialmente burguesa, né? E que vai ser muito bem recebida nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque, veja bem, a gente já viu algumas coisas do iluminismo. Aquela ideia da defesa de liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, o direito à propriedade privada, são ideias que agradam muito aos colonos nos Estados Unidos e também vai começar a plantar a sementinha da independência entre essas pessoas, tá? Por fim, também, né, pessoal, aquela crítica principalmente do liberalismo, que é a ideia de que o Estado ele não deve intervir na economia,
né, a teoria da mão invisível do Adam Smith, que a gente já falou também, são ideias que também são muito bem recebidas nos Estados Unidos e que vão ganhar muito mais eco a partir do momento em que a Inglaterra aumenta os impostos nas colônias, tá ok? Bom, a gente vai ver que o problema começa realmente a partir do momento em que a Inglaterra ela aumenta a pressão sobre as suas 13 colônias. A gente viu na aula anterior, pessoal, que essas 13 colônias elas eram muito autônomas. Elas tinham uma liberdade que não era comum nas colonizações típicas da América, tá? E a gente viu que uma das coisas que contribuía para isso era aquele comércio triangular e tudo mais, né? Só que a gente vai ver agora que a partir aí do século XVIII começam a acontecer alguns eventos que levam a Inglaterra a aumentar, começam a restringir essa autonomia das suas 13 colônias. E aí a gente vai ver que isso causa uma reação forte dos colonos, tá ok? Bom, isso começa, pessoal, a partir da chamada Guerra dos Sete Anos. É aí, podemos dizer que é aí onde tudo começou. Apesar dessa Guerra dos Sete Anos ela ter sido muito relevante para a independência dos Estados Unidos, a princípio ela não teria nada a ver com os Estados Unidos, porque afinal de contas ela é uma guerra que ocorre principalmente entre a Inglaterra e a França. Envolve outros países aí da Europa, mas os principais, né, os protagonistas dessa guerra serão Inglaterra e França. De novo, né, pessoal, como vocês podem ver ao longo da história, os ingleses e os franceses travaram várias guerras, tá bem? Mas o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Acontece que a partir desse momento a guerra ela se estende para as colônias inglesas e francesas. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos ele teve uma colonização inglesa inicialmente, mas ali ao norte, pessoal, a gente tem o Canadá. E o Canadá era colônia francesa. Então, quando a gente tem o início da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra determina que os colonos das suas colônias deveriam também lutar na guerra contra os colonos franceses ali do Canadá. Então, os Estados Unidos, as 13 colônias, contra a sua vontade, são inseridos nessa guerra. Não havia o interesse desses caras em lutar uma guerra pela Inglaterra. Até porque a relação com os vizinhos ali do norte do Canadá era uma relação amistosa. Havia um comércio bastante próspero entre eles, então não havia sentido para eles lutar nessa guerra. De qualquer forma, eles acabam entrando. No final das contas, a Inglaterra vence essa guerra, a França é derrotada, e inclusive é a partir desse momento que o Canadá então passa para as mãos dos ingleses. O Canadá passa a ser colonizado pela Inglaterra, tá bem? É por isso, inclusive, né, pessoal, que a Inglaterra, ou melhor, que o Canadá, ele tem as duas línguas oficiais, né? Tem o francês e o inglês, justamente porque foi um país que teve essa dupla colonização. No primeiro momento, uma colonização francesa, no segundo momento, uma colonização inglesa, tá? No final das contas, o que os colonos ganharam com isso? Nada. Pelo contrário, eles ganharam dívidas, porque a partir desse momento a Inglaterra gastou muito dinheiro nessa guerra. Após a guerra ter sido vencida, as 13 colônias não tiveram nenhuma vantagem com isso. E, digamos assim, foram as 13 colônias que receberam o boleto, né? Porque a Inglaterra, para justamente cobrir a dívida, ela vai começar a aumentar os impostos sobre as suas 13 colônias. É aí, pessoal, que o bicho pega, tá? É aí que o negócio começa a ficar feio. As 13 colônias, elas não vão gostar nem um pouco disso, tá bem? E aí, a gente vai ver agora alguns desses impostos, tá? Os mais famosos, como por exemplo a lei do açúcar, que vai determinar que todo o açúcar comprado nas 13 colônias tinha que ser comprado das outras colônias inglesas ali das Antilhas, né? Se não fizesse isso, o açúcar comprado de outros lugares, como por exemplo do Brasil,
seria com um aumento de impostos muito grande. Outra lei de impostos muito importante e que vai causar muita indignação será a chamada Lei do Selo, que vai taxar qualquer tipo de correspondência ou qualquer tipo de material impresso que circulasse nas colônias. Então, por exemplo, eu escrevi uma carta para o meu amigo que mora lá do outro lado, ou então eu quero imprimir um jornal, eu quero, enfim, entregar panfletos, qualquer tipo de material impresso tinha que conter um selo inglês, um selo autorizado, né? E esse selo custava dinheiro, né? Era uma forma aí que a Inglaterra encontrou para arrecadar mais impostos, tá? Isso, claro, vai causar muita indignação entre os colonos, porque além de ser mais um aumento de impostos, também era de certa forma uma espécie de censura. E os colonos também se incomodam muito com a questão da restrição à liberdade de expressão. Tá? Afinal de contas, se você, por exemplo, tem um jornal e o seu jornal não contém o selo, se você não pagou pelo selo da Inglaterra, você não pode circular esse jornal, né? Você está sendo, portanto, censurado de uma certa forma, tá bem? E por fim, a chamada lei do chá. A gente tem que lembrar, pessoal, que a lei do chá ela vai ser muito, muito forte para os colonos. Afinal de contas, havia o hábito muito forte, e ainda há hoje, né? O hábito do consumo de chá. Né? A Inglaterra consome ainda muito chá. E, claro, as suas colônias herdam esse costume também. Só que, a partir dessa lei do chá, em 1773, a Inglaterra ela determina que todo chá comprado, consumido nas 13 colônias, tinha que ser um chá de procedência inglesa. Não poderia comprar de outros lugares. E aí sim isso causa uma revolta muito grande entre as colônias, tá? E a gente tem a partir desse momento a chamada Tea Boston Party, né? Ou a Festa do Chá em Boston. É um evento em que colonos aí revoltosos vão assaltar navios ingleses que estavam no porto de Boston e vão fantasiados de índio, olha só que louco, né? Eles fantasiados de índio vão tomar esses navios e jogar os carregamentos de chá inglês ao mar em forma de protesto. Diante disso tudo, né, diante de outras revoltas aí dos colonos, pessoal, é natural que a Inglaterra, a metrópole, ela vai reagir. Ela vai aumentar ainda mais a pressão sobre as colônias, tá? Então, essa reação inglesa, ela se dá pelo evento aí, o primeiro evento importante, o chamado Massacre de Boston, que é quando você tem vários colonos sendo mortos por tropas inglesas, pessoas que estavam no centro ali da cidade protestando, né, contra a opressão da metrópole, tá? Isso também é um evento bem trágico aí da história dos Estados Unidos. A gente tem as chamadas leis intoleráveis, como era chamada pelos colonos, que vai definir uma série de questões novas. Por exemplo, a partir desse momento, a Inglaterra ela passa a levar tropas, né, soldados para as colônias para vigiar, né, as colônias, para se certificar de que não havia ali nenhum tipo de revolta acontecendo, para aumentar a repressão sobre esses colonos, tá? E a gente tem o fechamento do porto de Boston, ok? Esse porto era o porto mais importante das colônias, era ali a base daquele comércio triangular que eu mencionei para vocês, tá bom? Então isso vai prejudicar bastante os negócios das colônias, tá? E a gente tem também dentro dessas leis intoleráveis a chamada lei do aquartelamento, que vai definir que os colonos eles eram obrigados a hospedar em suas casas os soldados ingleses. Então veja só, além de você ter a presença desses soldados vigiando os colonos, esses colonos ainda eram obrigados a hospedar da cama e comida para esses soldados, né? É claro que a insatisfação das 13 colônias diante dessa reação inglesa ela só aumenta. Digamos assim que o caldo está entornando, né? O negócio está fervendo e já já, como a gente vai ver, vai explodir. Então,
diante da reação inglesa, qual será a reação dos colonos? A partir desse momento, pessoal, esses colonos eles começam a aventar a ideia de se separar da Inglaterra, tá? Eles vão pensar, bom, a gente nunca teve que dar satisfação para a Inglaterra. A gente sempre teve muita autonomia. A gente pagava alguns impostos, mas eram impostos baixos. Por que que agora a gente vai ter que dar satisfação para a Inglaterra? Por que que agora a gente tem que se submeter à vontade da metrópole, sendo que a gente sempre viveu muito bem aqui de forma autônoma? Então, a reação dos colonos vai se dar a partir do primeiro congresso da Filadélfia, onde muitos líderes ali vão se reunir para decidir o que fazer diante do que a Inglaterra vinha fazendo. O primeiro congresso ele é menos importante, afinal de contas ele resultou em pouca coisa. Esses caras eles bateram muito a cabeça, eles não se entenderam, houve pouco consenso e não há ali nesse momento ainda a ideia definitiva de romper com a Inglaterra. Eles propõem apenas reformas, né? Eles queriam que a Inglaterra fizesse concessões que agradassem, né, que atendesse aos interesses das colônias, tá? Agora, o segundo congresso da Filadélfia, esse sim, é o mais importante para a gente, porque é aí pela primeira vez que se decide pelo rompimento com a Inglaterra. Então, aqueles que se reuniram ali no Congresso Continental da Filadélfia, eles decidem pela primeira vez que as 13 colônias declarariam independência da Inglaterra. Pergunto para vocês, a Inglaterra gosta disso? Óbvio que não, né? Então, pessoal, no dia 4 de julho de 1776, a gente tem a declaração oficial da independência dos Estados Unidos, beleza? Vejam que, inclusive, o 4 de julho é o dia da independência lá nos Estados Unidos, é um dos principais feriados, né, dos norte-americanos, e é o dia que eles soltam fogos, uma grande celebração, né, justamente relembrando esse dia, tá bem? Bom, como eu já falei para vocês, a Declaração de Independência dos Estados Unidos ela é muito, muito influenciada pelo iluminismo e pelo liberalismo. Tá? Então essa declaração ele é um dos documentos mais importantes da história da humanidade. É um dos documentos aí que vai começar a inaugurar a era contemporânea, porque é a primeira vez aí na prática que a gente está vendo o iluminismo. Né? O iluminismo até então ele estava muito ali preso às ideias. Os filósofos iluministas debatiam, idealizavam muita coisa, mas até então nada daquilo que eles haviam pensado havia sido colocado em prática. Quando é que isso acontece pela primeira vez? Na independência dos Estados Unidos. É por isso que isso é tão importante para nós. É óbvio, né, pessoal, que a declaração de independência não será reconhecida pela Inglaterra, portanto, a gente vai ter uma guerra de independência, é um processo bastante violento, bastante sangrento, tá bom? E que dura vários anos, tá? Mas que vai se tornar possível, né? A independência dos Estados Unidos ela vai ser alcançada graças à atuação de alguns líderes muito importantes da história dos Estados Unidos e que alguns de vocês já podem até ter ouvido falar, porque como eu disse, né, a cultura norte-americana ela faz muita questão de exaltar essas figuras. O primeiro, o mais conhecido, o mais famoso de todos é o George Washington. George Washington, ele tem a importância de ser aí o grande chefe, o grande comandante militar da Guerra de Independência. Ele posteriormente, né, ele vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos vai ser batizada em homenagem ao George Washington e ele é o cara da nota de $1, né? Então, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dele. Depois do George Washington, a gente tem que sempre lembrar também do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, pessoal, ele é o cara que literalmente escreveu a Declaração de Independência. Então, esse documento que eu falei para vocês que é de enorme importância para nós, ele foi escrito por esse cara, o Thomas Jefferson. Tá? E o Thomas Jefferson, inclusive, posteriormente vai ser também presidente dos Estados Unidos. Por fim, outro cara aí bastante conhecido, que é o Benjamin Franklin.
Tá? O Benjamin Franklin, a importância dele é mais intelectual, tá? O Benjamin Franklin, ele é, digamos assim, o cérebro da independência. Ele é o cara que idealizou a independência dos Estados Unidos e também ele é um grande responsável por trazer o apoio da França e da Espanha para a causa da independência. E isso pode ser considerado um dos fatores mais importantes para a vitória dos Estados Unidos nessa guerra, porque os Estados Unidos, as 13 colônias, elas eram bastante frágeis, né, militarmente ainda naquele momento, tá? O exército inglês era um exército super tradicional, poderosíssimo. Vamos lembrar que mais lá na frente esse mesmo exército vai derrotar as tropas napoleônicas que eram tão temidas e, portanto, foi vital para a vitória dos Estados Unidos, para a vitória das 13 colônias, o apoio da França e da Espanha. Lembrando, pessoal, que a França e a Espanha eram antigas rivais dos ingleses, né? E, portanto, o Benjamin Franklin ele tem esse mérito. Foi ele que, a partir das suas negociações, conseguiu o apoio desses dois países e que isso, com certeza, facilitou a vitória das 13 colônias que conquistaram a sua independência. Tá bem? Então é isso. Em 1783, tá, pessoal? A gente tem o Tratado de Paris. Vejam que durou aí um bom tempo essa guerra, né? E a partir desse tratado, os ingleses vão finalmente aí dar o braço a torcer e reconhecem a independência do que agora sim se chamará Estados Unidos da América, tá bem? Para a gente terminar a aula, só para a gente ver algumas carinhas aí conhecidas, tá? Esse aí é o George Washington, né? O primeiro presidente dos Estados Unidos, o chefe militar na Guerra de Independência. Esse é o Thomas Jefferson, beleza? Esse aí talvez sejam o que vocês menos conheçam de rosto, né? E esse aqui é o Benjamin Franklin que também está no dólar, né? O George Washington, como eu falei para vocês, ele está na nota de $1 e o Benjamin Franklin está na nota de 100. Tá bem, pessoal? É claro que a história dos Estados Unidos ela não termina aí, tá, pessoal? A gente tinha que falar um pouco mais sobre principalmente a atuação dos Estados Unidos após a sua independência, como é que os Estados Unidos se comporta diante do mundo, principalmente aí a partir do século XIX, tá? A gente vai ver que é aí o século XIX que começa a mostrar os Estados Unidos potência mundial, né? É ali que começa a nascer esse país que a gente conhece hoje, mas vai ficar para uma próxima aula, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Espero que vocês tenham entendido a importância, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço, se cuidem e até mais.